Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Bom dia, irmãos. Vamos dar início aqui à nossa aula. Vamos começar com uma oração, vamos fechar os olhos. Senhor, nós estamos aqui perante o Senhor, Deus, nessa manhã de domingo, para aprender a respeito da sua palavra, para aprender, Deus, o que o Senhor tem para a sua igreja hoje. Quais são os dons, Deus, que o Senhor tem para nós? Qual é a sua obra que o Senhor tem a fazer nos nossos corações e no meio do seu povo em nossos dias, Deus? Senhor, eu quero pedir que o Senhor abra os nossos olhos, desvenda o nosso entendimento, Deus, e nos faz pessoas que se apeguem à sua palavra. Deus, que ninguém aqui tenha um coração disposto a debates, a intrigas, a causar confusões, Deus, mas que o nosso desejo seja aprender o que o Senhor diz para nós, que o nosso desejo, Deus, esteja apegado às suas escrituras e que não nos apartemos dali. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar início aqui então, irmãos. Vou fazer uma breve recapitulação aqui para a gente relembrar e para alguém que não veio nas aulas passadas, a gente está falando sobre os dons espirituais. Então foi a aula passada, essa e a próxima também, 3 aulas sobre os dons espirituais. A gente começou aqui falando dos dons existentes. Então tem 4 passagens na Bíblia, 1 Coríntios, 12, depois o 12 de novo, Efésios e Romanos, que fala sobre os dons que Deus deixou disponíveis para a igreja. E aí nós dividimos em dons permanentes para a igreja, dons que permanecem para a igreja em todas as épocas, dons que estiveram junto com os apóstolos e dons que permanecem para nós até hoje. Então o dom de mestre também é chamado de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, pastor, liderança, administração. O dom de serviços, então, socorros, misericórdia, encorajamento, administração, é como se fossem os diáconos hoje. Dom da fé, dom da contribuição. E aqueles dons que já não permanecem na igreja, aqueles dons que foram somente para o período apostólico, foram dons que Deus deu para a igreja como um sinal, dons fundacionais que participaram ali daquele momento em que Deus estava fundando a igreja. Então, o dom de apóstolos, profetas, operadores de milagres, maravilhas, curas, né? Línguas e interpretação de línguas. Então, esses seriam os dons que nós abordamos mais especificamente aqui, vamos abordar nas aulas, que esses dons não permanecem mais para a igreja. E aí nós vimos como a história da igreja tem lidado com isso ao longo aí de 1900 anos. Nós vimos sobre os pais da igreja e as pessoas que sucederam eles. Então nós tivemos aqui homens como Crisóstomo, Agostinho de Hipona, que eram pais da igreja e que diziam que no seu tempo esses dons já não aconteciam mais. Então esses homens criam que esses dons tinham cessado. Nós temos aqui o reformador Martinho Lutero, dizendo também que o derramamento do Espírito Santo ele foi para um período e concedeu aqueles dons específicos e depois nós não tivemos mais eles. João Calvino, também da mesma época. John Owen, aqui já os puritanos, falando que os dons também já não ocorriam naquela época dele e que não eram coisas para todo o período da igreja. Thomas Watson, um puritano. Matthew Henry, aquele que nós temos a Bíblia comentada e tem o comentário bíblico que a gente já vendeu bastante aqui na igreja. Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. As confissões de fé que nós estudamos, todas elas também falam, né, aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo, eles cessaram. Então, a confissão de Westminster, confissão batista, declaração de fé e ordem de Savoy, todos eles aqui, durante todo esse tempo, dizendo que esses dons já não permanecem mais. Os dons, eles vieram realmente à tona com o pentecostalismo. Aqui eu pus a foto dos fundadores do pentecostalismo, alguns representantes modernos, né? O Benny Hinn,
o T.L. Osborne, bastante vinculado com a Igreja da Graça, com R.R. Soares, e alguns grupos musicais que são os maiores expoentes no pentecostalismo. Vineyard, esse aqui, ó, esse nome, Videira, veio de Charles Finney, o movimento da videira. Esse aqui é o Hillsong, o Diante do Trono no Brasil, e nós vimos alguns movimentos que aconteceram durante a história da igreja, que diziam terem algum ou outro dom espiritual, ou uma manifestação extraordinária, e nós vimos que esses movimentos, todos eles, eram marcados por heresias, ou não criam que Jesus era Deus, ou não acreditavam na Trindade, ou negavam porções da Bíblia. Então nós tivemos lá o montanismo, os místicos católicos medievais, os anabatistas, que nós já falamos bastante também. Falamos de Finney, Charles Finney, apesar dele ser antes dos pentecostais, ele é muito admirado. E ontem um irmão me perguntou o seguinte: mas eu li um livro, Heróis da Fé, e lá fala tão bem de Charles Finney, das experiências dele. E aí nós temos que tomar um pouco de cuidado, irmãos, porque é como eu havia dito, os pentecostais admiram muito esse homem, Charles Finney. E o Heróis da Fé é um livro da CPAD, é uma editora pentecostal. Então eles não entram em profundidade sobre a doutrina dele. Eles não dizem que Charles Finney não acreditava que Jesus morreu pelos nossos pecados. Charles Finney cria que Jesus ele morreu para nos dar um bom exemplo, e isso é suficiente. Ele cria que todo aquele que peca tem que sofrer uma consequência. Então, se você comete um pecado hoje, Jesus volta amanhã, inferno. Se não deu tempo de se arrepender, então nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque tudo que ele promoveu, os avivamentos, eram altamente de experiências, de emoções. E essas emoções, passados uns 2 meses que ele saía do local, passavam as emoções e as pessoas voltavam para suas vidas. As regiões que ele plantou, as igrejas dele, hoje são as regiões mais apóstatas nos Estados Unidos, em que as pessoas se fecharam mesmo para o Evangelho. E agora, já o assunto da aula de hoje, a gente entra aqui no metodismo de John Wesley. O metodismo ele não é um movimento que pregou os dons, como alguns outros anteriores. Eles não diziam que tinham os dons. John Wesley, em momento algum, falou a respeito de dom de línguas, dom de curas, esse tipo de coisa. Só que o pentecostalismo ele veio como um desenvolvimento do que aconteceu no metodismo. John Wesley foi um homem que promoveu muitos avivamentos verdadeiros. Ele pregava bastante na Inglaterra, até que a igreja fechou as portas para ele. As igrejas não permitiam que ele pregasse mais lá. E aí ele dizia: minha paróquia é o mundo. E aí ele saía pregando pelos campos e ajuntava milhares de pessoas. Foi um homem de Deus. Só que John Wesley ele começou com uma questão que os pentecostais iriam desenvolver mais para frente. Essa questão de Wesley e a segunda experiência. Ele dizia o seguinte: uma coisa é a conversão. Então, todo cristão, ele precisa passar pelo processo de conversão. Aquele momento em que você tem um choque de realidade, que a sua vida é mudada. Só que as coisas não param por aí. John Wesley dizia que é necessário que nós tenhamos uma segunda experiência depois da conversão. Então vai chegar um momento na sua vida que você vai ter algo que te muda, algo que vai ser diferente da conversão, uma segunda experiência. E ele dizia que isso era a chamada perfeição cristã. Vai chegar um momento que você tem uma experiência de tal forma que você se torna perfeito, plenamente santo. E essa pessoa ela vai estar num estágio de impecabilidade. Então ela não vai mais pecar, mesmo não tendo ido para o céu, mesmo não tendo sido regenerado com novos céus, nova terra. Aqui, mesmo no nosso mundo, é possível passar por uma experiência que a pessoa não peque mais. Isso é muito controverso em John Wesley, porque em algumas partes ele diz que a pessoa não peca mais. Em outras ele fala: não é bem isso que eu queria dizer, eu quero dizer que a pessoa, apesar dela não pecar, ela pode cometer algum erro ou outro. Então, assim, é muito confuso, ele mesmo não conseguiu definir o que ele cria.
é algo que eles lutam aí até hoje para tentar entender o que John Wesley quis dizer com perfeição cristã. Mas a grande questão é que ele dividiu conversão e uma segunda experiência. Veio um sucessor dele, chamado John Fletcher, e esse homem, ele disse assim, essa segunda experiência, ela pode ser chamada de segunda bênção ou batismo com o Espírito Santo. Nada a ver com dons, com êxtase, nada disso. Mas ele dizia, essa experiência de santidade, em que você é transformado numa pessoa diferente, isso pode ser chamado de um batismo com o Espírito Santo. John Wesley, ele teve uma grande discórdia com esse sucessor dele por conta desses termos. Ele disse que isso poderia causar confusão na cabeça das pessoas, que isso poderia ser identificado lá com o que ocorreu em Atos 2 e todas aquelas coisas extraordinárias, e ele foi contra o uso desses termos aqui. Só que as coisas continuaram e acabou pegando, né, essa terminologia, batismo com o Espírito Santo. Mais para frente, depois que John Wesley já tinha morrido, dentro da igreja metodista surgiu isso aqui, ó, movimento de santidade e os camp meetings, então, reuniões campais. O movimento de santidade foi um movimento que ele dava bastante enfoque em que as pessoas tinham que ser santas. Então, era pregado muito sobre santidade. E essas pessoas, elas migraram, elas saíram lá da Europa, isso aqui tudo acontece na Inglaterra, e vieram para os Estados Unidos. Esse movimento de santidade começou a promover vários retiros espirituais, como a gente faz também. E nesses retiros, durante dias, era pregado sobre santidade e as pregações sobre a palavra de Deus, só que começou a aparecer ali vários movimentos e experiências de êxtase. Então as pessoas começavam a ficar totalmente emocionadas, pessoas caíam, tinham um arrebatamento de sentidos, as pessoas desmaiavam. Então, aqui começou a ter esses movimentos. Nada se fala ainda sobre dom, sobre línguas, só que começou, como com Charles Finney aconteceu, essas questões das pessoas perderem os seus sentidos. Quando aconteceu isso, a igreja metodista expulsou muitos pastores do meio deles. Eles não aceitaram essas práticas, acharam que isso não estava correto e teve um grande racha. Eles expulsaram muitos pastores do meio da igreja por conta desse movimento de santidade. E um dos pastores que saíram desse meio foi justamente o Charles Parham, o homem que deu início aí depois ao movimento pentecostal. Aí nós temos aqui, isso aqui vou passar bem rápido, Edward Irving, pouco antes desse movimento de santidade, ele dizia que a igreja, ela perdeu os dons, que a igreja apostatou. Então, depois da época dos apóstolos, ele dizia que a igreja caiu num esfriamento muito grande, e é por isso que até aquele momento Deus já não dava mais os dons para a igreja. Só que ele dizia que os dons estavam sendo restaurados na igreja dele. Então, esse nome, restauracionismo, ele dizia que isso estava voltando a acontecer na igreja dele. Daí vem o argumento pentecostal, muitas vezes, que se você não é batizado no Espírito Santo, é porque de alguma forma você está frio, ou não chegou naquele estágio ainda, você não se preparou o suficiente. Então, tudo tem uma origem histórica, nada nasce do nada aqui. Agora vamos falar do pentecostalismo, propriamente aqui. O pentecostalismo, ele começa com esse homem aqui, Charles Fox Parham. Ele foi um homem que saiu de dentro do metodismo, ele era um pastor metodista também. Ele saiu e ele fundou uma escola bíblica lá nos Estados Unidos. Na escola bíblica dele, ele começou a ensinar que as pessoas precisavam passar por uma segunda experiência, que as pessoas precisavam ser batizadas com o Espírito Santo e que as pessoas precisavam receber as línguas estrangeiras, como os apóstolos tinham. Primeira vez que alguém defende isso veementemente é aqui. Então ele vai dizer que as pessoas precisam experimentar e receber isso. Charles Parham, então, ele dá uma missão para os estudantes dele e diz que eles deveriam começar a buscar esses dons.
A primeira aluna dele que falou em línguas foi essa Agnes Osman. Então essa mulher disse que recebeu o dom, começou a falar em línguas na escola onde eles estudavam, e a partir dali vários estudantes receberam isso e se sentiram muito motivados, porque pensa, como você seria um missionário na China, no Japão, na Holanda? Como você levaria a palavra de Deus para esses locais? Você vai levar aí 5 anos para aprender o idioma, quem vai te sustentar durante esse tempo? Então eles ficaram muito motivados e viram que isso era uma oportunidade para fazer missões. Agora nós vamos para esses países, nós temos o dom, nós pregaremos lá, as pessoas entenderão na própria língua deles, se converterão. É um tempo de restauração dos dons de Deus. E foi justamente isso que aconteceu. Essas pessoas foram para esses países, chegando lá, eles começaram a falar nessas línguas, mas aí uma decepção, ninguém entendeu nada que eles diziam. Ninguém compreendia nada que eles estavam falando. Esses irmãos todos, eles voltaram muito frustrados dessa experiência, eles voltaram muito tristes e viram que aquilo ali talvez não seriam essas línguas estrangeiras. E aí, para não dizer que isso estava errado, porque aqui o movimento pentecostal, ele já começou com grande força, eles disseram o seguinte, lá em 1 Coríntios 13, 1, o apóstolo Paulo diz de línguas de anjos, e é justamente isso que nós temos. O que está acontecendo aqui é que essas línguas não são espirituais, essas línguas aqui são línguas angelicais, que só Deus entende, os anjos entendem, então não são as línguas estrangeiras mais, é algum outro tipo de línguas. Então essa foi a explicação que o movimento pentecostal deu, baseado unicamente nesse ponto desse versículo de 1 Coríntios 13, depois a gente vai lidar com ele, vai explicar ele também, para dizer que realmente era um dom espiritual. Depois vem esse homem, William Seymour. Esse homem aqui, ele foi um aluno de Charles Parham, ele era um homem cego de um olho, ele era negro também, negro numa época que nos Estados Unidos acontecia o apartheid, que era aquele movimento em que negros e brancos não podiam estudar juntos, não podiam andar no mesmo ônibus juntos, e até hoje tem uma briga racial gigantesca nos Estados Unidos por conta disso, tem igreja só para negros, só para brancos, e ele tinha que assistir às aulas do lado de fora da sala de aula. Então ele não sentava junto com as pessoas. Só que ele aprendeu essa questão do batismo com o Espírito Santo, ele começou, resumindo a história aqui, uma igreja lá na Rua Azusa, número 312, e lá começou o grande movimento pentecostal, lá nessa Rua Azusa. A partir dali, pessoas começaram a ter contato com essa doutrina, falar em línguas, ter experiências de êxtase, de desmaio, visões e todo tipo de coisa. Eu vou ler para vocês aqui alguns relatos da época, sobre o que aconteceu lá na Rua Azusa. Por isso que muitos falam o avivamento da Rua Azusa, porque é aqui que teve realmente o início. Diz assim, isso aqui é da época mesmo. As reuniões eram eletrizantes e barulhentas. Começavam às 10 horas da manhã e prosseguiam por pelo menos 12 horas, muitas vezes terminando às 2 ou 3 da madrugada seguinte. Não havia inários, não havia liturgia ou ordem de culto. Os homens gritavam e saltavam através do salão. As mulheres dançavam e cantavam. Algumas pessoas entravam em transe e caíam prostradas. Em apenas 5 meses, 13 mil pessoas passaram pelo local e ouviram a nova mensagem pentecostal. Jornais de Los Angeles e de outras partes dos Estados Unidos classificaram o que estava ocorrendo como fanatismo sobrenatural, isso aqui é as palavras do jornal, fanatismo sobrenatural que atraía pobres, ignorantes e tolos ao templo situado no número 312 da Azusa Street. Era assim que os jornais viam. Cartazes nas ruas da cidade satirizavam os adoradores do templo da Azusa como santos roladores, santos puladores e santos chutadores. São termos dos jornais.
O próprio Charles Parham, o professor de Seymour, havia lhe ensinado sobre o batismo com o Espírito Santo, chegou a visitar a igreja e ficou chocado com certas manifestações que ali presenciou. O próprio homem que trouxe à tona essa questão, ele visitou e falou, não foi isso que eu ensinei, não é aqui que eu queria chegar, não. Então, outro trecho aqui, certo historiador pentecostal que participou do movimento faz um relato, isso aqui, gente, presta bastante atenção para onde que as coisas começaram aí. Faz um relato contra qualquer tipo de autoridade humana ou pastoral, nos seguintes termos, palavras dele aqui. Não tínhamos programas humanos, era o Senhor mesmo que liderava. Não havia uma classe sacerdotal ou pastoral, nem ações pastorais. Estas coisas surgiram depois, à medida que o movimento apostatou. Então eles falam, durante esse tempo não havia ordem, era o próprio Deus que nos liderava. Quando começou a surgir pastores, mestres, para liderar a igreja, esse foi um sinal de que o movimento apostatou. Totalmente contra essa visão de mestres ou pastores. Fomos libertos ali mesmo das hierarquias eclesiásticas e dos seus abusos. Liberto dessa hierarquia de pastores, presbíteros, diáconos. Essa hierarquia que a Bíblia mesmo diz que são dons para a igreja, esses homens aqui estavam chamando de abusos. O Espírito Santo mesmo está tomando a liderança, deixando toda a liderança humana de lado. Atitudes como esta não parecem combinar com a visão bíblica, que Deus governa a sua igreja por meio de pastores e presbíteros. Hebreus 13:7 diz isso, Hebreus 13:17 diz isso, 1 Timóteo 5:17. Então vai dizer lá que nós devemos honrar os nossos líderes como pessoas que velam diante de nós por Deus. Esse movimento ele trouxe um descrédito muito grande para essa questão, e eles diziam, não é certo ter pastores, o Espírito Santo nos lidera. Teve algumas polêmicas envolvidas nisso. Charles Parham, ele foi acusado de homossexualidade, passando um pouco mais de tempo. Ele foi acusado de racismo também. Ele participava de um grupo, às vezes você já deve ter ouvido falar, Ku Klux Klan, nos Estados Unidos, que era um grupo que matava pessoas, homossexuais, negros, tinha todo uma espécie de começo de nazismo aí, existia lá, ele foi acusado de participar disso. Ele tinha algumas doutrinas esquisitas, ele dizia que os ingleses eram descendentes das tribos de Israel, que ficaram perdidas depois do cativo na Síria, então, umas coisas bem esquisitas. Nesse tempo aqui, várias polêmicas aconteceram, nesse tempo. Pessoas eram contra o uso de armas, isso gerou bastante problema para os Estados Unidos em guerras. Então eles começaram a pregar que um cristão tinha que ser extremamente pacífico, que um cristão devia ser pacifista, como os anabatistas, não era certo o uso de armas, guerras, essas coisas. Vários pastores aqui começaram a querer cumprir aquilo que está lá em Marcos 16, pegarão em serpentes, beberão veneno mortífero e não morrerão. E há relatos históricos de pastores que começaram a manusear serpentes no meio do culto, e as cobras picaram eles, e eles morreram. Então, se você pegar o livro aqui, há relatos aos montes, irmãos, de coisas estranhas que aconteceram durante esse tempo. E aí eles vieram com essa história do batismo com o Espírito Santo como uma evidência inicial. Então, eles diziam o seguinte: se você se converteu, não é suficiente. A conversão é uma coisa, é um estágio que você começa ali, mas é mais ou menos o de menos. O que manda mesmo é se você foi batizado com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado pelo dom de línguas. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo vai começar a falar em novas línguas, porque foi assim que aconteceu lá em Atos. E aí a gente não pode esquecer que Paulo diz que os dons são diversos. Deus dá segundo a sua soberania. Para uns dá dons de mestres, para outros línguas, para outros interpretação de línguas. Então não há essa regra. Mas os pentecostais defendem até hoje que a evidência que você foi batizado com o Espírito Santo é se você fala em línguas ou se você não fala. E isso criou uma segregação na igreja, uma divisão.
Hoje no pentecostalismo, hoje tem se atenuado um pouco, mas pelo menos até uns 10 anos atrás, sempre tinha aquela visão de 2 tipos de crentes. Então tem aqueles crentes normais e tem aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Se criou aí 2 níveis de igreja. Tem aquelas pessoas que se arrependeram, que abandonaram a sua velha vida, mas por algum motivo ela não conseguiu falar em línguas ainda, por algum motivo ela não recebeu isso. Essa pessoa, ela é vista como de 2ª categoria, dificilmente ela vai poder ser um pastor, dificilmente ela vai poder exercer coisas na igreja. E aí, de repente, entra um irmão ali, se converte um dia, no dia seguinte está falando em línguas. E aí, ele já é superior a você, as pessoas na comunidade já veem ele como uma pessoa mais espiritual. Isso aqui dividiu igrejas, isso aqui fez com que pessoas saíssem frustradas da igreja, por pensar que Deus não falava mais com eles, por pensar que eles não eram tão queridos ou amados por Deus. Isso aqui é algo que ocorreu bastante mesmo. Então, o cristianismo em 2 categorias e a fragmentação do movimento. Então, depois da Rua Azusa ali, o movimento pentecostal, ele não demorou 5 anos para se dividir totalmente. E aí surgiram diversas igrejas. Igrejas que acreditavam mais em um ponto, menos em outro, tinham novas experiências. De repente, alguns diziam que recebiam visões de anjos e para fundar uma nova igreja, e começavam uma outra igreja. Alguns diziam que receberam uma revelação fora da Bíblia e fundavam uma seita, alguma heresia. Então, o movimento se fragmentou em bastante parte. Pega um copo, joga no chão, você vai ver tanto que ele espalha. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O número de igrejas que surgiu da Rua Azusa é impressionante nesses 5, 10 primeiros anos. Então, é mais ou menos isso, irmãos. E aqui a gente vai ver algumas crenças do pentecostalismo. Isso aqui está na Bíblia de Estudo Pentecostal. E o editor da Bíblia, ele diz o seguinte, está lá no prefácio da Bíblia. Nesses 10 anos, ao escrever as notas e estudos desta Bíblia, estou cada vez mais convicto de que o Espírito Santo não está limitado às páginas das Escrituras e que ele deseja operar hoje como nos tempos bíblicos. Então, o Espírito Santo não está limitado à página das Escrituras. Deus não está limitado à Bíblia, ele pode fazer bastante coisas fora da Bíblia, e ele deseja operar hoje como nos tempos bíblicos. Então Deus não operou daquela forma durante 1900 anos na história da igreja, e agora nos últimos 100 anos Deus deseja voltar a fazer como fez com os apóstolos. Depois ele diz, o Espírito de Deus deseja operar na igreja e através dela, do mesmo modo que operou no ministério terreno de Jesus e continuou a operar na igreja apostólica do século I. Então, há essa visão pentecostal de que Deus está voltando a fazer as coisas conosco. Deus está voltando a trazer essas revelações. E daí que foi muito pregado e é nas igrejas pentecostais, desde o começo da segunda volta de Cristo. Porque eles criam, se Deus está voltando a operar essas coisas, é porque o retorno de Cristo é para no máximo daqui 5, 10 anos. Então, tudo isso que vem no movimento pentecostal da volta de Jesus foi muito influenciado por essas manifestações e dons. Eles acreditavam que era iminente a volta de Jesus. A maioria dos pentecostais mais tradicionais, da Assembleia de Deus, os tradicionais, não dá para falar muito mais além disso. Eles não creem que os dons de apóstolos continuam hoje em dia. Então, em uma parte, eles são cessacionistas. Eles dizem, alguns continuam, só que o de apóstolo não dá para falar que continua. E isso é um pouco estranho, porque como que você defende que um cessou e outros continuam? Então, é complicado. E aqui a gente vai entrar, então, numa parte da aula
sobre o cessacionismo, a crença que dons extraordinários cessaram, a crença que esses dons miraculosos, extraordinários, eles foram para um período específico da igreja, serviram como uma placa, que indicaram o caminho, que fundaram a igreja, e aí, como eu disse na aula passada, você não passa na estrada, pega a placa, põe no carro e leva para sua casa. A placa tem uma função específica, te dá um aviso, e o aviso de Deus, que a mensagem cristã era verdadeira, era que, com esses dons, passado esse período, esses dons não continuaram. Vamos ver então primeiro o que não é o cessacionismo. O que ele não é? Rótulos jocosos e difamações. Com certeza muitos aí já ouviram pessoas dizendo: mas aqueles ali são os que não têm o Espírito Santo, aquela igreja mais tradicional, mais quietinha, que as pessoas não têm aquelas manifestações, são os sorveterianos. Às vezes já ouviu essa expressão, são aquela igreja católica sem santos. Quantas vezes as pessoas falam isso? Pessoas que não têm o Espírito Santo. Então, abre lá em Mateus 24. (24, 24). Irmão, só esse versículo aqui já mostra para a gente que profecias, dons, milagres e maravilhas não significam que as coisas são de Deus. Aqui é o próprio Jesus falando, e ele diz assim, 23, vamos começar no 23. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam o Messias, essa aqui é da linguagem de hoje, a de vocês vai estar um pouco diferente. O Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas, para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Jesus está dizendo aqui que quem faz milagres e dons miraculosos não é só Deus, que o diabo também faz essas coisas. Então, o acontecimento de coisas extraordinárias, se amanhã você vê um morto ressuscitando, isso aí a gente não tem garantia que foi Deus quem fez. Pode ter sido, a Bíblia diz, primeiro, que o coração do homem é enganoso. Então, se você tem uma experiência de êxtase emocional, uma visão, um sonho, a Bíblia diz que nosso coração está corrompido. Não tem nada que nos garante que foi Deus que deu esse sonho ou não. Isso pode ter vindo de uma indução da nossa mente, isso pode ter vindo do nosso coração enganoso, e aqui Jesus diz que coisas assim podem acontecer também por uma ação do diabo, que se fosse possível enganaria até os escolhidos, até aqueles que irão para o céu. Então, esses rótulos acontecem bastante. Geralmente, as pessoas pensam que o cessacionismo é dizer que o Espírito Santo não atua mais na igreja. E não é isso que é dito. Nós não negamos que os dons espirituais estão disponíveis para a igreja. O que nós negamos é que esses dons extraordinários, sim, eles não estão. Mas o dom de socorros, os diáconos, os dons de mestres, palavra de sabedoria, aquelas pessoas que têm uma capacidade especial para o evangelismo, todas essas coisas estão sim disponíveis para a igreja. Outra acusação bem forte, essa aqui às vezes você já deve ter ouvido, é sobre a frieza espiritual. E aí eles dizem, aquela igreja é fria espiritualmente. Igrejas que não creem em dons, que não creem em manifestações, são pessoas frias espiritualmente, são pessoas que não têm o Espírito Santo, são pessoas que eles pensam que só o estudo é suficiente. Então tem muito essa acusação. Irmãos, para desmentir isso, é só a gente olhar para a história da igreja, que a gente estudou só uma pequena parte aqui. Todos esses homens não tinham dons espirituais, e eram homens que amavam a Deus de tal modo que eles davam as suas vidas. Homens que eram perseguidos, os puritanos não foram, muitos deles mortos, os reformadores não arriscaram o pescoço por causa da mensagem do Evangelho. Os pais da igreja, quando tinham os concílios ecumênicos,
reuniões deles, eles chegavam com a Bíblia numa mão e as costas todas cheias de marcas das perseguições. Então isso não é verdade. É impossível uma pessoa se converter e ela não ter um abalo nos seus sentimentos. Como que uma pessoa passa da morte para a vida, abandona aquelas coisas todas que ela fazia, e quando ela se converte, ela não vai chorar, ela não vai ter experiências emocionais? É claro que vai ter. Quando você está orando, intercedendo por alguém, você se sente movido por Deus, você chora, intercede por essa pessoa. Isso é o que existe sim no cristianismo. Jesus, lá no Getsêmani, estava extremamente compungido ali, que ele chegou a suar sangue, ou chorar, não me lembro o termo. Mas essas experiências na vida cristã, elas existem, e elas são totalmente bíblicas, esse sentimento por Deus, esse amor, essa devoção por Deus. Agora, isso é muito diferente do que acontece nesses meios, de você ter um êxtase, desmaiar, falar que foi ao céu. Para isso, nós não temos evidências bíblicas. Só João e Paulo que diz que foram ao céu, que tiveram essas visões. Nós não negamos também a possibilidade de milagres hoje. Milagres podem acontecer. Pode sim acontecer de uma pessoa ser curada por Deus, não há nenhum problema com isso. O cessacionismo vai dizer: Deus não dá mais esses dons como Deus deu para Pedro, que a sombra de Pedro curava. Os lenços de Paulo eram colocados sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. Esse tipo de coisa Deus não dá mais. Agora, curas, movimentos assim, eles acontecem pela soberania de Deus. Nós oramos, nós pedimos, mas é Deus quem resolve dar ou não. Não é algo que você tem certeza: eu tenho o dom de cura, eu vou no hospital, por todas as pessoas que eu orar, como acontecia com os apóstolos, elas serão curadas. Isso, a prática mostra para nós que não existem, e os movimentos que diziam, como Benny Hinn, T.L. Osborne, ter esses dons, já foram bastante desmascarados e mostrados que eram curas simuladas, falsificadas, que várias pessoas saíam sem serem curadas. O próprio pastor Justin Peters, que virá aqui na nossa igreja no mês que vem, ele fez parte disso. Ele tem uma deficiência e ele, durante muitos anos, ele foi atrás dessas curas também nas cruzadas do Benny Hinn, e ele não obteve a cura, o que fez com que ele começasse a desmascarar esse movimento e estudar isso mais profundamente também. Então, isso são coisas que os cessacionistas não são. Vamos ler essa reflexão aqui, essa frase desse homem. Os pentecostais contra-argumentam que a razão do virtual desaparecimento deste dom da igreja é que durante esses séculos o povo de Deus estava pecando contra Deus, esses 1900 anos. Os cristãos não criam completamente em todas as promessas de Deus e o amor de muitos se esfriara. Contudo, a dificuldade dessa interpretação é que se constitui em uma grande acusação contra 1.800 anos de história da igreja. Devemos crer honestamente que nenhum cristão dos séculos passados, mártires, missionários, guerreiros ou santos, teve a classe de fé, o amor e a dedicação mostrada pelos crentes pentecostais de hoje. Foi toda a história da igreja, desde o ano 100 até 1900, uma história de apostasia ou de desvio. Então, é justamente isso, irmãos. Será que todo esse tempo aí foi perdido? Isso é o que advogam as testemunhas de Jeová, isso é o que advogam os adventistas, os mormons, que durante todo esse tempo Deus manteve a igreja na escuridão e de repente uma nova revelação veio com eles. O que é o cessacionismo? Como eu falei, justamente os dons revelacionais serviram como comprovação da mensagem apostólica. Então esses dons, eles tiveram um propósito, e o propósito foi autenticar a mensagem da Bíblia. E esses dons, então, eles serviram como comprovação de que Pedro, Paulo, João, o que esses homens falavam era verdade, era testificado por meio de sinais. Não precisa abrir não, eu vou abrir nesses 2 versículos, só para não ficar nenhuma margem de dúvidas. 2 Coríntios 12.
12:12, diz assim: as coisas que provam de fato, sou apóstolo, foram feitas entre vocês com muita paciência, foram sinais, maravilhas e milagres. Então diz aí que a prova do apostolado do apóstolo Paulo era que ele fazia sinais e maravilhas. Hebreus 2, do 2 ao 4. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo de desprezarmos uma tão grande salvação? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram e provaram que ela é verdadeira. 4. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Então, Deus confirmou o testemunho por meio de milagres e maravilhas e poder. Então, é justamente o que está na Bíblia que nós acreditamos, que esses dons foram para confirmar essa mensagem que foi dada. Aqui é importante falar desse princípio. Na Reforma Protestante, os reformadores, eles diziam algo, sola scriptura, que significa somente as Escrituras. Eles diziam isso contra a Igreja Católica, porque os católicos, eles creem que os dons também não cessaram, que os dons continuam, e quem tem o maior dom é o Papa. O Papa tem o dom de profecia. Você já deve ter ouvido falar que o Papa ele diz coisas que têm a mesma autoridade da Bíblia, que ele recebe diretamente revelações de Deus. Então, os católicos eles se assemelham com os pentecostais e neopentecostais nessa questão de dizer e receber revelações diretas de Deus. E os reformadores, então, criaram essa frase, somente as Escrituras. Eles diziam o seguinte, que a nossa fé ela está firmada nas Escrituras. Nada, nenhuma revelação, nenhuma nova profecia, nenhum novo aparecimento de alguém pode trazer coisas adicionais à Bíblia. A Bíblia, e aí eles diziam, essa frase é bem famosa, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, tudo que nós temos para crer está na Bíblia. Tudo que nós temos para praticar também está na Bíblia. Somente as Escrituras. Então, é justamente isso. E se o secessionismo, por esse princípio da reforma de somente as Escrituras, diz então que nós nos atemos à Bíblia, nós ficamos com ela e não temos abertura para dizer que recebemos novas coisas de Deus que Ele não tenha dado em tempos anteriores. A era apostólica como um evento singular aqui. Vamos começar dos dons agora específico. Dom de profecia. Então, esse dom aqui. E aqui é bastante importante a gente entender o que realmente era a profecia. O que era a profecia? Onde que ela começou? O primeiro ministério profético que nós temos na Bíblia começou com Moisés. E Moisés ele recebe palavras de Deus para levar até Faraó. Ele fica um pouco tímido e o irmão dele ajuda ele nessa entrega da mensagem. Mas o fato ali é o quê? Com Moisés e com todos os profetas seguintes, Deus vinha e falava com eles. Lembra quando a Bíblia diz, eu falo com Moisés boca a boca, face a face, lá em Êxodo 4? Diz então que a profecia é o quê? Quando Deus vem e fala diretamente com você. No Antigo Testamento não existe nenhum profeta que ele sente impulsionado a falar alguma coisa e fala. No Antigo Testamento, ou Deus aparecia em teofania, como Deus apareceu, por exemplo, a Abraão e comeu junto com ele. Como Deus apareceu com Moisés e escreveu com o dedo as tábuas da lei. Ou Deus aparecia presencialmente e dava mensagem para o profeta, ou Deus aparecia em sonhos ou êxtase, né, ou visões.
Então, ou o profeta tinha um sonho diretamente com Deus, ou Deus aparecia para ele em visões, e ali ele recebia a mensagem diretamente de Deus. E essa mensagem, ela não necessariamente era para predizer um evento futuro. Às vezes a gente olha para os profetas e sempre pensa que a profecia é você anunciar o futuro, é você falar de algo que vai acontecer. Não necessariamente. Muitos profetas, Moisés mesmo, as mensagens que ele recebeu não era para um futuro, ele veio para revelar a vontade de Deus ao povo. Então, o ministério profético é algo que você vem, recebe uma mensagem direta de Deus para exortação, para instrução, para consolo do povo de Deus, mas o que marca é que ela é uma proclamação da própria palavra de Deus. Deus veio, falou comigo, não de uma forma subjetiva, que eu fico em dúvida. Deus falou comigo claramente, apareceu para mim e falou, ou ele me deu um sonho, é o que acontecia aqui, ou uma visão, ele falou comigo, ele me trouxe uma palavra autoritativa, uma palavra que ela tem a força, uma palavra que vem diretamente de Deus, como a palavra da Bíblia. Isso é o dom de profecia. Isso é o que acontecia no Antigo Testamento. Nós temos escrito aqui todos os profetas, as profecias que eles receberam. É uma revelação direta de Deus, não é algo que nós sentimos ou pensamos que recebemos. Não é isso que era a profecia. E no Novo Testamento, a mesma coisa. O dom de profecia no Novo Testamento, muitas vezes estava ali com os apóstolos e alguns outros, mas homens que recebiam a palavra diretamente de Deus. Nós não contestamos que o que Pedro escreveu é inspirado, o que João escreveu é inspirado, nós recebemos como palavra de Deus, porque eles eram profetas, pessoas, apóstolos, profetas que recebiam a palavra diretamente de Deus. Então, nesse sentido, nós cremos que se Deus ainda mantém o ministério profético, se Deus ele ainda fala com as pessoas por meio de profecias, essas palavras têm que ser incluídas na Bíblia. Deus ele não vai te dar uma palavra que seja mais ou menos verdadeira. Se ele vem, se revela a você, se o próprio Deus te dá uma revelação, ela tem que ter o mesmo peso que a Bíblia tem. E se a gente aceitar isso, não preciso nem falar o que vai começar a acontecer. Então, é nisso que nós cremos, o sola escritura, isso que diz aí que a Bíblia é a nossa única regra. As profecias de hoje podem ser falhas ou parcialmente verdadeiras. Para tentar escapar disso que eu falei, alguns autores, eles chegam a dizer assim, não, mas as profecias hoje, pode ser que ela venha uma parte de Deus e uma parte do homem. Não é que o dom terminou. O dom ele está em vigência. É uma interpretação muito descabida. Quando você olha para o Antigo Testamento, Deus não deixa margem para dúvida. E muitos dizem, não, Deus pode ter dado para você uma visão, e você misturou isso com alguma outra coisa, então parte dela é falsa e parte dela é verdadeira. Isso tudo para dizer que o dom não se encerrou. E aí nós vamos ler um trecho de um autor aqui, Wayne Grudem. Ele fala assim, esse aqui é bom, viu gente? Esse aqui é bom no sentido que eu falo, se você procurar interpretações sobre dom de profecia hoje, esse aqui é o melhor homem que você vai achar hoje em dia, que explica isso. Então não é qualquer pessoa que eu coloquei aqui não. Não, a visão dele está errada, a gente vai ver isso. Olha o que ele diz. Não se espera que aceitemos todas as palavras ditas através dos dons de profecia, mas nós devemos apenas aceitar o que é despertado em nós pelo Espírito Santo e está de acordo com a Bíblia. Uma manifestação pode ser 75% de Deus, mais 25% dos pensamentos da própria pessoa. Nós devemos discernir entre os dois. Palavras proféticas podem conter erros frequentemente. Grudem continua. Há evidências de que quase uniformemente em todos os setores do movimento carismático, a profecia é imperfeita e impura e contém itens que não devem ser obedecidos ou onde você não deve confiar. Se alguém realmente pensa que Deus está lhe trazendo à mente algo que deva ser relatado à igreja, não há nenhum mal em dizer:
penso que o Senhor está colocando em minha mente que... E aí vai. Ou, parece-me que o Senhor está nos mostrando, ou alguma expressão semelhante. É uma explicação razoável, mas isso aqui não é nem de longe o dom de profecia que a Bíblia diz. Parece-me que o Senhor está... Ou então, penso que o Senhor está colocando em minha mente. O dom de profecia na Bíblia, ele é infalível. Ele nunca erra. As profecias que Deus deu, elas são totalmente verdadeiras. Não há margem de erro. Então, essa explicação aqui, que a profecia pode ser mais ou menos verdadeira, ela não convence, não é o que a Bíblia diz. Até porque, vamos ver aqui, versículos bíblicos, 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo que, primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A profecia não é algo que a pessoa pensa, não é algo de particular elucidação ou interpretação, é algo que vem diretamente da parte de Deus. Então, não tem erros. Deuteronômio 18. Porém, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o profeta, não tenhas temor dele. Gente, é que eu não coloquei tudo aqui, mas leiam Deuteronômio 18 depois. Olha o tanto que isso é enfático, ele não dá a segunda chance aqui. Isso aqui, Deus está dizendo o seguinte: se a pessoa falou alguma coisa, como profeta, se ele disse, chegou para você e falou, assim diz o Senhor, e essa é uma palavra que não era verdadeira, que não veio de Deus, não tinha segunda chance, a regra de Deus, matar essa pessoa. Essa pessoa deveria ser apedrejada. Por quê? Porque Deus, ele zela pela sua palavra, ele tem zelo por aquilo que ele diz, ele não aceita pessoas falarem coisas em nome dele que não são verdadeiras, e é por isso que nós devemos nos ater à Bíblia. Depois continua aqui, e se essa pessoa que te falou for um amigo seu, seu irmão, seu parente, se for uma pessoa muito próxima, ou alguém que está te fazendo desviar do caminho de Deus, não ouça ele, mas ele deve ser morto. Ele fala, se for um parente seu, deve ser morto. Se for um amigo, deve ser morto. Por quê? Porque Deus leva muito a sério o falar em nome de Deus. Então, nós vemos aqui que não há possibilidade de algo ser mais ou menos verdadeiro. Até porque, irmãos, se alguém chegar para você hoje e disser, olha, eu tenho uma palavra para você, Paulo, Deus me revelou e me trouxe algo para te dizer. Que critérios você tem para dizer que aquilo foi Deus que falou? Não. É muito subjetivo. Como que você pode falar, não, isso aí não é de Deus, se não for pela Bíblia? Como que você pode dizer que essa palavra vem de Deus ou não? É algo que nós não temos controle, não tem como saber, é algo extremamente subjetivo, é algo que pode vir do pensamento da própria pessoa. Então, fora da Bíblia, nós não encontramos regras para receber esse tipo de coisa. E aí alguns exemplos aqui, os adventistas tiveram Ellen White, uma mulher que disse receberam a visão de Deus através de anjos e profecias, e é uma heresia. Os Mormons, Joseph Smith disse que teve um encontro com um anjo, recebeu uma visão também. Os Testemunhas de Jeová disseram que Jesus voltaria várias vezes e vão remarcando os tempos, e às vezes a gente ri dessas loucuras, ri e fala, nossa, mas são seitas. Mas o que diferencia isso de profecias carismáticas, que as pessoas chegam e falam, assim diz o Senhor? É muito difícil. O que diferencia isso do catolicismo, do Papa dizer que recebe diretamente de Deus algo? Então, nós vemos aí essa questão bem complicada. Vamos aqui, essa parte aqui, a interpretação do dom de profecia como pregação.
Alguns reformados, pastores tradicionais, eles defendem que o dom de profecias continua. Só que não, eles entendem profecia como sendo outra coisa. Eles dizem que profecia seria a mesma coisa que o dom de pastor ou o dom de mestre. Que profecia seria você proclamar a verdade de Deus, seria você abrir a Bíblia, ler um texto, o que acontece todo sábado, domingo, e o pastor ele prega aqui na frente. Isso funciona como uma profecia, isso funciona como revelar a vontade de Deus ao povo. Então muitos entendem assim, que o dom de profecia seria o dom da pregação, o dom de explicar a Bíblia, o dom do ensino. Não nos parece que essa é a melhor interpretação, que o dom de profecia seja pregação, até porque o que nós vemos no Antigo e no Novo Testamento é o dom de profecias como algo diferente. E aí eles dizem o seguinte: os apóstolos sim, eles tinham revelações diretas de Deus, mas os profetas eles anunciavam somente a palavra. Como esses irmãos aqui, se nós cremos assim, fica mais fácil ainda dizer que não existem profecias hoje. Porque se os profetas, se o dom de profecia, que Paulo cita em 1 Coríntios, é o dom da pregação, então nós não temos absolutamente nenhuma margem para dizer hoje que as pessoas recebem alguma revelação de Deus. Então isso aqui é só um apêndice, só para mostrar que alguns interpretam que a profecia é a pregação, e se realmente, na visão deles, sendo isso, fica mais fácil ainda de mostrar que na Bíblia não existe no Novo Testamento esse tipo de coisa, como um profeta recebendo a revelação. Vamos agora para o dom de línguas. O dom de línguas. Dom de línguas, vamos ler aqui 1 Coríntios. 1 Coríntios vai dizer que esse dom era revelacional. Com isso aqui eu quero dizer que quando as pessoas falavam em línguas, elas falavam palavras que vinham diretamente de Deus, que não vinham da própria mente, mas eram coisas que eram verdade, como a Escritura é verdade. O apóstolo Paulo fala assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Essa palavra, mistérios. Essa palavra aqui, se você prestou atenção durante as vezes que você leu o Novo Testamento, é uma palavra muito específica. Ela aparece 28 vezes no Novo Testamento, e sempre que ela aparece, ela quer dizer revelação direta de Deus. Então, quando Paulo fala, me foi incumbido o mistério do Evangelho, o mistério da salvação, são coisas sempre relacionadas com uma revelação direta de Deus. E é justamente o que ele está falando. Quem fala em línguas não fala a homens, mas em espírito fala mistérios, fala coisas que são reveladas, falam coisas que são infalíveis, falam coisas que estão totalmente de acordo com as Escrituras. Então aqui nós vemos que o dom de línguas, pelo que Paulo diz em 1 Coríntios, era algo similar à profecia, era algo que revelava a vontade de Deus, que anunciava para pessoas de outras nações a verdade de Deus. Irmãos, naquela época não tinha Bíblia, não tinha a Bíblia para você abrir, então as profecias e as línguas aconteciam constantemente na igreja como modo de revelar a vontade de Deus para o povo. Aqui em 1 Coríntios 14 diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo a não ser se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então aqui é justamente isso. O dom de línguas, se ele for interpretado, ele tem o mesmo valor que a profecia. Se o dom de línguas, se alguém se levanta e fala em línguas na igreja, naquela época, e alguém interpretasse, isso tinha o mesmo valor que a profecia. Então isso mostra para nós que dom de línguas e profecia na Bíblia, eles têm o mesmo conteúdo, de revelar uma verdade totalmente correta de Deus, como a Bíblia faz.
aqui eu coloquei, mas a gente já explicou a transição de idiomas estrangeiros para línguas desconhecidas. Foi a argumentação que os pentecostais deram depois que perceberam que não era realmente línguas estrangeiras. Quando a Bíblia fala em línguas estranhas, isso quer dizer estrangeira. Quando fala um povo estranho dominou Israel, um povo estrangeiro. Não é uma língua estranha que não existe na terra. Como funcionavam as línguas na igreja primitiva, em comparação com as igrejas de hoje? Como funcionava o dom de línguas naquela época? Primeiro, não mais que 3 pessoas deveriam falar durante o culto. Então tinha o culto no Novo Testamento, e era preciso falar, e as pessoas falavam em línguas. Paulo dizia, somente 3 pessoas podem falar durante o culto. Não mais, ninguém mais do que 3 pessoas falarem línguas. Hoje o que você encontra são várias pessoas falando ao mesmo tempo em línguas. Deveriam falar um de cada vez. Então uma pessoa se levantava, ela falava, o outro interpretava e acabou por aí. Não se parece nada com o que veio acontecer no movimento pentecostal. A mensagem deve ser específica para a edificação, deve ser para a edificação da congregação. Então, o dom de línguas não era algo que simplesmente a pessoa usava para ela mesma. Não era algo que a pessoa ela poderia se orgulhar daquilo. O dom de línguas só era útil quando ele edificava a igreja. Ele só era útil quando ele era falado e as pessoas poderiam entender. Então, o dom de línguas ele tem como visão, ele tem como propósito edificar as pessoas que ouvem as línguas. E isso não é de forma alguma o que acontece geralmente. Quarto, se ninguém for capaz de interpretar, não devem ser faladas. Se não tem um intérprete, se não tem alguém que tinha o dom, o apóstolo Paulo diz que isso não deve ser falado. Em quinto lugar, as mulheres não tinham permissão para falar na igreja. Versículo 34 diz que as mulheres não deveriam falar. Então, se qualquer um... Hoje em dia, as mulheres também não poderiam falar em línguas na igreja de forma alguma. Era assim que o apóstolo Paulo lidava com essas questões das línguas. 1 Coríntios 13, vamos abrir lá, a gente já vai terminar a aula, só vamos explicar esse versículo, sobre línguas de anjos. Sua Bíblia é revista atualizada? Só pegar da mesma linguagem aqui que vocês. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo sobre o amor. Então, vamos ver aqui 1 Coríntios 13, 1, diz assim: E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Paulo conhecia todo o mistério e toda a ciência? Não. Ele fala, ainda que eu conhecesse isso, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes. Paulo tinha essa fé? Alguém já teve essa fé de falar para um monte, sai daqui e vai para lá? Ninguém nunca apareceu com isso. Então ele está usando aqui de um exagero no argumento dele. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ele não fez isso, distribuir todos os bens, é um exagero. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então ele está exagerando as coisas aqui para mostrar a importância do amor. E ele fala o seguinte, ainda que eu desse os meus bens para os pobres, ainda que o meu corpo fosse dado para ser queimado, ainda que eu conseguisse transportar uns montes de um lado para o outro, coisas impossíveis, ainda que eu fizesse essas coisas, ainda que eu falasse a língua de anjos, nada disso me aproveitaria. Então, interpretar isso aqui como existindo línguas de anjo é totalmente fora do contexto, não é isso que Paulo quer dizer. Até porque sempre que os anjos vieram na terra,
quando eles se encontraram com Abraão, com Maria, com Pedro, quando os anjos vieram aqui, eles falaram nas línguas humanas, eles falaram no idioma inteligível, eles não falaram alguma coisa diferente. Então, o que Paulo diz aqui é exagerando. E uma outra questão, só para a gente entender, o que Deus fez em Atos 2 das línguas foi uma reversão do que havia acontecido lá na Torre de Babel, quando as pessoas elas foram rebeldes contra Deus, Deus dividiu as línguas e a partir dali surgiram os vários idiomas. Em Babel as línguas se dividiram como um juízo pela rebeldia contra Deus. Em Pentecostes Deus está revertendo esta maldição para que pessoas de toda raça, língua e nações ouçam a mesma verdade. O dom de línguas era útil para comunicar o evangelho aos estrangeiros, somente em uma língua inteligível ou com intérprete. Então Deus aqui, quando vem as línguas, ali em Atos 2, ele está mostrando, a palavra de Deus agora é universal. A salvação não é só para os judeus. Ela não está específica agora para um povo. É para todas as nações, para povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Então o que Deus faz em Atos 2 é um sinal, uma evidência de que agora a mensagem do Evangelho está disponível para todas as pessoas. Ele está revertendo o que aconteceu na maldição ali em Babel. Então, é isso, irmãos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o dom de cura e vai falar também sobre o continuismo. Eu queria só indicar para vocês aqui, esse livrinho faz tempo que tem ali, tem muitos para serem vendidos. Cessaram-se os dons de sinais e dons de revelação. Quando e por que cessaram? Peter Masters. É um livrinho bem pequenininho, ele resume aqui os argumentos. É de um pastor que ele é o atual pastor da igreja, o Tabernáculo Metropolitano, que era a igreja do Charles Spurgeon na Inglaterra. Então, comprem esse livro ali no fundo, isso aqui vai ajudar vocês, é uma argumentação mais sistematizada, mais fácil. O pastor Danilo vai dar agora um recado. Esse tema, sobre o cessacionismo, com certeza, ele desperta muitos dons. Calma aí. Ele desperta muitas dúvidas. Claro que ele desperta dons. Todo mundo quer dom, no pentecostalismo. Ele desperta dúvidas. E com certeza tem coisas que, em 2 aulas, não é possível abordar tudo isso. Ainda que vai ter aula que vem, muitas dúvidas ficam. Então, o que nós vamos fazer? Essas aulas, elas foram primeiramente dadas lá no ano de 2017, em 9 aulas diferentes. Então, são 9 horas de aula explicando tudo isso daqui. Está tudo contido naquele link que está disponível lá no mural da igreja. Mas também, para a gente fazer algo dinâmico, semana que vem, se você tiver perguntas, por favor, escreva essas perguntas, deixe na livraria lá atrás e nós vamos responder essas perguntas aqui. Eu só queria falar 2 coisas sobre esses dons que o Thales apresentou hoje. O dom de profecia. O grande ponto dele é o seguinte: profecia na Bíblia sempre foi palavra de Deus. Profecia na Bíblia sempre foi, assim diz o Senhor. É porque é infalível, não há possibilidade de erro. Eu acho, eu pensei, de jeito nenhum. O Wayne Grudem, que é a melhor pessoa que tenta explicar essas questões todas aqui sobre dons, ele faz uma reborreia. É só vocês verem aqui o que ele falou. Não, 75% é de Deus, 25% é do homem, metade gato, tem olho de cachorro, tem língua de cobra. Mas que é isso? Que bicho que é esse? É uma loucura, gente. É uma insanidade isso. É lutar contra a nossa razão, falar que a profecia atual é desse jeito. Que segurança que você tem? Quanta gente aqui já não viu, nas outras igrejas que passou por aí, profetizar casamento, profetizar quem vai ser seu esposo, quem vai ser sua esposa? Vocês já viram os resultados que deu? Vocês já viram os problemas que deu? Quanta gente profetizou, eis que eu vejo você, que vai para tal lugar, que vai fazer tal coisa, e não aconteceu nada. Não, mas é que a pessoa não teve fé. É um dos outros argumentos também desse movimento. A profecia, ela se tornou condicional à fé. Você crê, varão? Você crê, mulher?
Você acredita? Se você crê, vai acontecer. Olha a sacanagem que é feita nesse movimento. Olha o tanto que esse movimento, ele é maldoso com as pessoas. A profecia é de Deus, o profeta é ungido. Mas se você não crer, não vai dar certo. O apóstolo Paulo estava crendo alguma coisa, estava esperando alguma coisa? Não, Deus o alcançou. Os judeus estavam esperando o Messias? Não, mas Gálatas 4:4 fala que na plenitude dos tempos o Messias veio. A profecia não depende da vontade humana. A profecia não é uma cooperação entre homem e Deus. Isso não existe. A profecia é um decreto de Deus. A profecia é uma ordem de Deus. Disse Deus em Gênesis: haja luz. Isso é uma profecia. Houve luz. Ponto final. Acabou. E com relação às línguas, o grande ponto é o seguinte: só poderia se falar línguas, e quando nós dizemos línguas, entende idiomas, francês, grego, alemão, italiano, japonês, é isso que a Bíblia está dizendo. Segundo ponto, que tenha quem interprete. Interpretação aqui nada mais é do que tradução, que tenha alguém capaz de traduzir. É só isso que a Escritura está falando. Não tem nada aqui de especial, não tem nenhuma língua aqui que o anjo Miguel falava, a língua do anjo Gabriel, não tem nada disso. É uma língua humana que necessitava de tradução para ser entendida. Se tem alguém na igreja que prega em alemão, e tem alguém que interpreta alemão, que traduz o alemão, pode ser falado na igreja. Agora, de que vai adiantar? Subir alguém aqui, pregar em alemão para a gente. Vamos ficar olhando e falar: esse homem está latindo, não estou entendendo nada que ele está falando. Não adianta nada, não traz edificação nenhuma. É isso que esses dons mostram. Semana que vem, se você tiver dúvidas sobre esses dons, sobre esses temas todos, por favor, escreva suas dúvidas, a gente vai fazer questão de tirar. Por mais tola que possa parecer, dúvidas de versículos, dúvidas de passagens, mas pastor, aqui não diz tal coisa, aqui não diz tal coisa, vamos responder isso para nós cessarmos as dúvidas, tá bom? À noite, então, nós estamos aqui novamente, 7 horas para o culto. Deus abençoe vocês. Bom dia do Senhor, bom domingo.